Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais o Isso Pode, doutor? Mais uma vez para esclarecer, orientar, tirar algumas dúvidas também, né? Por que não? Estamos chegando no programa 50, já vai ser esse mês ainda, tá? Que nós vamos comemorar, diferente esse programa 50. E estamos com mais três excelentes profissionais aqui. Eu vou pedir para eles se apresentarem e depois, no final do programa, vocês me falam. Tenho certeza que vocês vão gostar. Porque só para variar, né? Só gente boa aqui. Então é por aí, né? Eu vou começar. Doutora Caritas, por favor, conta um Boa. pouquinho da sua história. Não se alongue, pelo amor de Deus. Pode deixar. Advogado não se Que às alongar é vezes difícil, né? o currículo é enorme Não. aí. Primeiro, assim, agradecer o convite e a gente para compor aqui essa mesa, né, com duas especialistas tão grandiosas. O convite é sempre muito bom e a gente prestar esclarecimento e esse bate-bola e essa troca. Caritas, mais ou menos, um pouquinho mais de 20 anos de profissão. Muito dedicada à área do direito penal, mas em um determinado momento eu tentei interdisciplinar essa matéria com o direito das famílias, porque chegava a mim muito realmente a demanda em razão da violência doméstica, infelizmente. Então, hoje eu tenho a prática de direito das famílias interdisciplinada com a violência doméstica em razão da minha atuação de direito penal. Legal. Nossa, tá vendo? Parabéns. Doutora Tânia, por Boa favor, tarde, um prazer estar com vocês aqui também. conte um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Tânia Gomide, eu sou advogada há um pouquinho mais do que 20 anos também, não vamos falar muito de anos, Viu, né? gente? Só que não é gente que legal. sabe que tem pouca experiência, entendeu? E eu faço direito do trabalho, mas há uns 8, 9 anos eu faço mais especificamente o direito previdenciário, porque fui para o direito previdenciário, me apaixonei pela parte social e também já dei aula de direito civil, então já transitei um pouquinho em várias áreas do direito. Legal, muito bom. E agora a doutora Rosana. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder falar e ouvir um pouco, né, sobre o direito, mais uma vez. Eu sou a Rosana da Costa, trabalho só na área criminal e faço execução penal, júri e conhecimento. Eu gosto muito da área penal, eu acho que realmente é uma área muito necessária, né? Hoje tem uma... Socialmente falando, é muito importante, né? Hoje sempre tem a parte social do trabalho. Nenhum trabalho é apenas trabalho, apenas dinheiro, né? E no criminal a gente consegue enxergar muito bem essa parte social. E é isso. Pô, que bom. Viu, né, minha gente? Viu que o negócio vai ser bom, que tem experiência aqui na mesa. E vamos em frente, né? Tenho duas aqui da área criminal e uma da previdenciária, nesse. A criminal, imagina, no Brasil, quase não necessária. Mas, brincadeira. Nos últimos dias, então, tem se falado Nossa. nela, nossa senhora. A Bia tem um champanhe, mas tudo bem. Doutora Caritas, Lei Maria da Penha, violência doméstica. Isso. Começar falando alguma Vamos coisa? começar. A gente, infelizmente, né, eu cheguei aqui brincando com as colegas a respeito do direito penal, né? Que hoje a gente, apesar de termos notícias diárias, né? Operação da Polícia Federal ou operação do Ministério Público, mas a gente tem realmente um registro, infelizmente, muito grande, né? De caráter desse tema, né? Violência doméstica, né? Violência de gênero, infanticídio, perdão, feminicídio, lesão corporal. Então, assim, infelizmente é um assunto que é ainda destaque na nossa atuação de trabalho, né? Os registros falam por si só. É.
E eu já tenho aqui alguma pergunta aqui. Como a Lei Maria da Penha tem evoluído na prática? Vamos Doutora, lá. a senhora que também é criminalista, Me por ajude favor. aí, né? Bom, Tá. eu vou estar atenta aqui. Tem, eu vou aliás, todas podem aproveitando. falar. A Lei Maria da Penha é um marco legislativo de grande relevância do tema, né? A gente não pode negar. Ela foi eleita, inclusive, a terceira melhor lei de proteção, proteção à mulher, né? De defesa dos direitos à mulher, né? E a gente, quando fala de Lei Maria da Penha, a gente não tem como deixar de fazer um retrocesso ali, uma retrospectiva histórica, quando a gente não tinha essa salvaguarda, né? Essa proteção. Há muito pouco tempo, né, 2023, o STF acabou de se manifestar pela inconstitucionalidade de uma tese de defesa que era muito usada no júri, né, que é a legítima defesa da honra. Sim. Então, a gente tinha, né, aqueles casos, que muitos, inclusive, subnotificados e não tão glamurosos, né, como alguns outros que a gente tem conhecimento, em que se tinha essa defesa, né, da legítima defesa da honra, porque era exatamente porque a mulher não tinha essa proteção. Imagina, tão pouco tempo e ainda tinha essa proteção, né? E a mulher ficava completamente desprotegida, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem um diploma que equivocadamente ainda se defende. É um diploma que você tem a proteção, vai lá, tem medida protetiva porque tem Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é um diploma que só faz a previsão de medida protetiva, né? É um microsistema. É um microsistema em que tem uma proteção ampla e complexa, aquela rede, né, que quando a gente fala em perspectiva de gênero, em que a gente fala de violência contra a mulher, né? Então, a gente tem uma interdisciplinaridade, inclusive, com o previdenciário, né, doutora? Que a gente, em caso de violência doméstica, a mulher pode, inclusive, pedir, né, um auxílio-doença. Então, hoje a gente tem uma amplitude, a lei trouxe, mostrou a necessidade dessa proteção, mostrou a eficácia dessa proteção e instituiu, né, vamos colocar assim, inaugurou um sistema meio que encaixado, né? Vamos lá, delegacias especializadas, o judiciário um pouco atento nas ações tanto de famílias como na ação penal. A gente tem aplicativos hoje que trabalham, inclusive eu estava vendo recentemente uma entrevista de uma garota bem jovem que ela ela fez um aplicativo, o nome do aplicativo é Plink. Em homenagem ao som de um cadeado, sabe? A fechadura de um cadeado. E nesse aplicativo você consegue, inclusive, fazer consultas por nomes, CPFs, acredito eu, não sei muito bem como é feita a consulta, o banco de dados, em que você consegue fazer a consulta de pessoas, de homens, com registros de violência doméstica. Então, assim, foi a partir da Lei Maria da Penha que a gente inaugurou um sistema integrado de proteção. Agora, assim, na prática, a gente tem delegacias especializadas, assistência social, a gente tem o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, mas ainda longe de chegar, né, àquela eficácia que a matéria precisa mesmo, né? Infelizmente. Os números mostram isso, né? E teve muita luta, né, para conseguir o pouco se conseguiu até agora, né? Exatamente. Eu acho isso. Exatamente. A rede de proteção, ela funciona de forma integrada, essa rede de proteção? E como eu falei agora ainda há pouco, a lei faz essa previsão, né? A gente tem uma interdisciplina dentro da lei que garante, né? A gente trata ali não somente de normas processuais, também não se resume à questão de medida protetiva. Ali a gente fala de direito do trabalho, de direito previdenciário, a gente fala da própria ação de família, de divórcio, e para isso se criou uma rede, um mecanismo integrado, em que tem essa previsão legal, sabe? Em que tem a defensoria, que age com as delegacias especializadas, que, por sua vez, tem o canal de atendimento no judiciário. Mas, infelizmente, apesar disso, né, dessa previsão legal, a gente vê que teve um avanço,
que tem uma eficácia prática, mas a atuação é sim, mas ainda deixa um pouquinho a desejar, sabe? Deixa porque nós não temos a reestrutura, deixa porque nós não temos os recursos humanos suficientes, né? Então hoje a gente tem a patrulhinha da Lei Maria da Penha, a gente tem o canal de Disque que já atende diretamente aquela vítima. Temos os abrigos de acolhimento, mas nem todos têm vagas, nem todos têm o horário 24 horas para atender aquela mulher, né? Infelizmente. E tem uma pergunta aqui que estão fazendo. Eu acho que o preconceito é uma das respostas, mas tudo bem. O que ainda impede muitas mulheres de denunciarem? A gente tem um registro de uma subnotificação muito grande mesmo. Que chega na delegacia, o próprio policial diz para esquece. Exato. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto, né? Eu acho que o medo que está ali dentro do ambiente doméstico é o primeiro passo que impede aquela mulher sair daquele ciclo de violência. O segundo, a gente não pode negar, a gente teve, hoje aqui a nossa bancada aqui, né, são 3 mulheres, 3 especialistas, as mulheres, né, se registram no mercado de trabalho, nos cargos de chefia, tanto no judiciário, no executivo, no legislativo, mas infelizmente a gente ainda tem um cenário de uma dependência financeira muito grande. Ainda tem um trabalho invisível, né, que é o trabalho doméstico. E eu acho que o segundo ponto é isso, a dependência financeira, o medo, o preconceito, o apoio de uma rede de família. Às vezes a própria família chega assim, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? O que os vizinhos vão falar? Olha, o que a família? Não, mas ele era tão bom para você, mas pensa aí, é um casamento de 20 anos. Você tem certeza? Olha, ele é pai dos seus filhos. Então, algumas... E quando a gente chega no sistema público, é o segundo passo que a gente pode falar, é o que você falou, né? Do delegado, da autoridade policial, que não tem aquela escuta qualificada. Será que é violência? Tem certeza? Então, eu acho que tem esses fatores, né? Mas o medo ainda eu acho que o maior dificultador dessa mulher vencer a barreira e quebrar esse ciclo de violência. Aí tem outra pergunta aqui que eu deveria ter feito também antes, mas eu acho que apesar de previstas na lei, já falou sobre isso, essas formas de violência são compreendidas e identificadas pela sociedade e pelos operadores de direito? Isso foi... Acabou de responder agora. Eu acredito que deve estar falando ali das modalidades de violência, né? Das espécies de violências previstas na lei. A Lei Maria da Penha, ela inaugurou alguns conceitos, definiu alguns conceitos que são necessários para se conhecer e para se identificar. Né? Então, a violência física é muito fácil, né? Se fala, identifica, é o tapa, é o empurrão, é a lesão corporal, né? Mas ela inaugurou esses conceitos, outros tantos conceitos, e em relação ao entendimento do que realmente é violência, ela vem com alguns conceitos, que é a violência moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial. Né? Então, assim, quando a gente chega e fala de uma violência física, a gente não tem dificuldade nenhuma de identificar. Aí eu sofri. Né? Hoje é o braço que eu caí na escada que quebrou, a porta... Essa da escada está mais conhecida. Né? A porta do armário que bateu no meu rosto sem querer. Então... Mas a gente tem tantas outras, né? E a violência se mostra de uma forma escalonada. É o murro na mesa ou na parede e chega até você. É a ofensa, a forma de falar, o grito, a ofensa. Você é isso, você é aquilo. Não sei se pode falar, né? Exemplificar. Mas, então, você é isso, você é aquilo. Vai começando aos pouquinhos. Escalonado. Entendo, né? Vai começando aos pouquinhos. Um dia dá um gritinho, outro dia dá um grito maior. Exatamente. E você não vai se percebendo. E dentro dessas modalidades de violência, a gente tem 2 delas que, assim, elas não são invisíveis, né? Até porque hoje a gente fala mais com frequência, a gente conhece mais o que significa, mas mesmo com tanto esclarecimentos, debates como a gente está fazendo hoje, campanhas, a gente ainda tem um entrave de como demonstrar.
que é a violência psicológica e a patrimonial, né? Então, a violência psicológica, é maluquice dessa. Você é maluca, histérica, é maluca. Ai, tá reclamando de quê? Então, assim, realmente. E o assunto o conceito é tão importante que ele foi transportado, né, para o nosso Código Penal. Então, hoje é um tipo penal previsto no 147, no artigo 147b, em que fala desse abalo emocional sofrido por aquela mulher, né? Então, é um tipo penal, hoje é previsto com uma pena de reclusão, e que há muito pouco tempo era só uma histeria, era só uma bobagem sofrida. Ah, tá nervosa, tá estressada. Não é, não é. Então é uma modalidade que, apesar de prevista legalmente, a gente tem um entrave nesse reconhecimento, nessa identificação, no registro de ocorrência, né? Para quando se fala, eu sofri violência psicológica, como comprovar? Né? A atividade probatória é muito frágil e sensível porque é uma prática feita dentro de um ambiente íntimo, né? Onde só está o agressor e a vítima. E a violência patrimonial, poucas mulheres identificam-a como tal. Né? É a retenção do seu documento, são procurações assinadas em que você nem tem o conhecimento do teor, é a retenção do seu material de trabalho, é o isolamento, né, que vem do psicológico e que você não sai para trabalhar e que você não se comunica e que você não conhece. É a roupa que você diz que não pode usar. Então, é um escalonamento que chega no patrimonial. E aquele patrimonial que diz que na hora das ações de família, a gente vem ver como é todo um quebra-cabeça encaixadinho, né? E eu tenho o poderio econômico do homem, eu tenho uma procuração que eu nem sabia, ou eu deixei de trabalhar porque ele me impedia de trabalhar, eu não tenho os documentos dos meus filhos porque as certidões estão na posse do meu ex-companheiro e do meu ex-marido. E essa violência patrimonial, a gente fala, patrimônio é bem, né? É dinheiro, é pecuniário, mas a gente não consegue identificar aquilo, porque muitas vezes é o cuidado. Não, deixa que eu faço para você. Eu administro os seus bens, eu tomo conta da sua conta, né? E quando você vê, você entregou realmente toda a sua vida, além do emocional, e o teu patrimônio para seu próprio agressor. Sim. Falando assim, parece que, não, não é bem assim, mas é bem assim, né? É. Quando a gente atende os casos, né? A gente vê que é bem assim mesmo. Uma mãe não tem o documento a certidão de nascimento do filho, e não tem mesmo. Muitas vezes, né? Não é porque aquela mãe não tem estudo, não é porque ela é tapada. Não é não. isso, ela não tem, porque ela não tem mesmo. A situação vai, acho que corrompendo, fazendo uma lavagem cerebral, e a pessoa vai, tipo, fechando os olhos para aquilo ali, né? Eu costumo dizer que a violência doméstica, o seu agressor, ele muitas vezes, se não todas, né? Eu nunca gosto de usar esse sempre, nunca, jamais ou toda, né? Porque a gente acaba generalizando, No direito né? é difícil usar esses né? termos, né? Então, assim, na maioria das vezes, ele vem vestido de príncipe encantado. Com Ele não certeza. vem com uma plaquinha, eu sou um agressor, né? Então ele vem, que é o cara, é o romântico, é o que fala mansa, é o que cuida, é o que é o bem vestido. Não, mas deixa eu faço isso para você. Então ele é muito prestativo. Eu cuido isso para você. Nossa, mas como ele é tão ele zela tanto por nós, pela família. Só que na hora disso, né, na hora desse ciclo que você falou em corromper, né? Por isso que você não se identifica, porque a violência vem mascarada por cuidados, por amor, por ciúme, por romance, né? E quando uma mãe chega numa mesa de um escritório de um advogado, quero me separar, quero o meu divórcio. Cadê? Você tem certidão de casamento? Não, não sei nem onde está. Você, dos seus filhos também não sei. Você sabe seus patrimônios? Não, não sei. Você tem conta? Não, não tenho. E quando a gente está falando isso, não são pessoas ignorantes, não são pessoas de pouco estudo ou de pouca. Isso atinge a qualquer nível de classe social, de conhecimento, de estudo. Isso aí não é um fator determinante, sabe? O corromper não é o fator determinante. Você se corrompe por né, por essa sedução, de qualquer forma, independente de quem seja aquela mulher. E a jurisprudência, eu adoro falar essa palavra. Vocês é que entendem isso.
recente revela sobre a interpretação da Lei Maria da Penha? Mudou muito essa interpretação? A jurisprudência, né? Nosso juridiquês é difícil, né? A gente tem umas Detesto. palavras aqui Seria assim, né? advogado nunca na minha vida. Não, Primeiro tem que estudar pra caramba cada livro assim que eu já vi. minha filha fala, nossa, Pro eu não resto da entendi vida. nada do que você falou, porque a gente faz uma frase que só de juridiquês e ninguém Aham, entende, né? Então, a gente, da promulgação da lei, né, até hoje, a gente pode dizer que houve um avanço legislativo, que a lei vem sendo, pouco a pouco, ainda adaptada e melhorada, aperfeiçoada. E os tribunais superiores, nossos tribunais, vêm caminhando juntamente, né? Identificando que aquela demanda realmente ali não é só definir o que é o ambiente doméstico e familiar, muito menos definir o que é gênero ou o que é violência, né? É necessário, os casos concretos mostram. Então, hoje a gente tem como uma medida protetiva, né, que veio, uma lei decorreu da prática dos entendimentos jurisprudenciais até chegar a uma lei, que é o monitoramento, né, da tornozeleira eletrônica. Então, hoje a gente também tem as prioridades processuais, né, a prioridade de atendimento que vinha na lei e que pouco a pouco a gente vem aperfeiçoando e que chegou nos tribunais e que vê, olha, precisamos, então vamos implementar, vamos melhorar aqui, né? Então a gente tem ainda disso, além disso, assim, as ideias de que a atividade probatória, quando a gente fala na violência doméstica, é um grande complicador. Como provar? Então, dá a força, a força para a palavra da vítima, né? Então, a palavra da vítima se tornou um elemento de prova, né? Bem como também o tribunal hoje entende o seguinte, olha, por mais que a vítima, né, dê o seu consentimento para aquele agressor, quando está em vigor uma medida protetiva, desde que ela se sinta amedrontada, constrangida, inibida, aquele consentimento não afasta a incidência da lei Maria da Penha, entendeu? Então, às vezes a gente tem uma medida protetiva imposta, o descumprimento dessa medida é crime, né, previsto, e aí, como mecanismo de defesa, não, mas ela consentiu, mas consentiu em que caráter, né? Então, eles pouco a pouco, o tribunal vem adaptando o seu entendimento para melhorar a lei e entregar aquela tutela ali, aquele acolhimento ainda mais, né? Assim, a gente hoje pode aplicar a Lei Maria da Penha, era uma coisa muito que se discutia. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente é compatível com a Lei Maria da Penha, então a gente pode aplicar independente da idade. Isso foi graças realmente a um entendimento jurisprudencial, porque é criança, é uma menina, não, vamos afastar porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma idosa, não, vamos afastar porque tem uma lei específica. Então, hoje a jurisprudência veio te entregar esse aperfeiçoamento a partir desses entendimentos. Os dados atuais mostram o que os dados atuais mostram sobre a violência doméstica no Brasil? Olha, esse é a pergunta mais, eu acho que de todas ali, né? Melhor do que se entender o que é violência, do que ambiente doméstico e familiar. Eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, os números nos fazem entender realmente o que é violência doméstica, né? Eu vou pedir licença aqui para ler na minha cola, que é uma pesquisa feita em 2025, aponta que 21,4 milhões de mulheres com mais de 16 anos registraram ou disseram que já sofreram em algum momento da sua vida violência. É um número muito expressivo. Repete o número, por favor. 21,4 milhões. De janeiro a julho de 2025, o serviço, né, do Disque 180 registrou 86.025 denúncias. Só que a gente tem que lembrar que nesses números a gente tem uma subnotificação impressionante. Esse número não é um número, apesar de ser expressivo, não é um número que registra realmente a realidade.
Porque dentre desses, tantas e tantas não chegam sequer ao hospital, quanto mais a uma delegacia e muito menos a um judiciário. Algumas chegam no cemitério, né? Exatamente. Quatro Muitas, né? mulheres são Muitas, né? muitas, 4 mulheres, média de 4 a 5 mulheres são mortas, são vítimas de feminicídio por dia. Né? Então, assim, a gente nem. Isso aí são registros oficiais. Né? Então, a gente tem a subnotificação. Infelizmente, como você disse, né? E não tem nem a que dê oportunidade de levar conhecimento do ciclo de violência vivido por ela. É impressionante. Não sabia que esse número estava tão É alarmante, né? alarmante, né? Mas foi, tá vendo, gente? Por favor, você que é mulher, está sofrendo essa violência doméstica, não tenha receio, não tenha, né, doutor? É, Denuncie. denuncie. Chegou na delegacia, o policial, não, pô, não, eu quero registrar. Eu acho que Entendeu? denunciar, e a gente, eu acho que todos nós já ouvimos esse velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E eu acho que essa máxima, ouvida por nós, infelizmente, né, e incutida por nós até, né? Ah, ninguém se mete, isso aqui é problema de família, deixa pra lá. Não, você ouve o grito da vizinha ou na rua, é muito difícil você fazer esse acolhimento. E não, a gente tem que meter a colher sim. Sabe, às vezes aquela mulher só precisa disso. Hoje, inclusive, a gente tem campanhas que identificam, né, que é o sinal vermelho, a comunicação com as mãos para você poder mostrar, assim, de uma forma mais discreta que você está pedindo socorro, né, de alguém. Então, assim, é muito difícil de quebrar esse ciclo de violência, sem sombra de dúvida. Quem puder acolher essa mulher, que o faça, meta sim a colher naquela, né, naquela relação. E procure. Hoje a gente tem vários canais. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, você nem precisa fazer do auxílio, né, ou de uma orientação de um advogado. No próprio site tem um link em que você mesmo preenche um formulário e pede a sua medida protetiva. E outra, você não precisa estar numa delegacia para pedir uma medida protetiva. Isso a gente precisa também tirar esse tabu, né? Então eu tenho que ir para uma delegacia, eu não quero ir. Não, a gente consegue fazer o requerimento dessa medida protetiva. O Tribunal de Justiça daqui do Rio, a gente tem um link separado para isso. Aí vai pela Defensoria Pública, né, distribui para uma Defensoria Pública, chega ao Judiciário e você tem a sua medida protetiva ali alcançada, né, no seu caso. Então, denuncie. É difícil. O primeiro passo é sempre muito difícil, mas a sua vida é mais importante do que qualquer medo, do que qualquer empecilho para aquilo ali. É isso aí. Sim. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Excelente, excelente. Vamos continuar, né? O negócio de crime aí, o pessoal adora, né? O Brasil aqui tá, é a moda, né? Esses Assunto últimos dias, importante, né? Execução penal, crise humanitária, função da pena. Então, Conta para mim, doutora Rosana. Então, a contrapartida de tudo isso, né, é que tem uma população carcerária enorme no Brasil, né? O Brasil é hoje a terceira população carcerária maior do mundo todo. Então, tem um consenso, né, entre os especialistas, os juristas, as instituições de direitos humanos que o Brasil prende mal e prende em excesso, né? Porque hoje o Brasil ele tem uma população carcerária que tem uma média de 1 milhão de pessoas, né? Os números hoje aqui nessa Nossa. mesa estão só altos, hein? Nossa Senhora. 2024 não teve assim um número concreto, né? Mas pela expansão que já estava, então como a coisa ela só cresce, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia. E é uma ocupação que tem 160% de ocupação. É como se você, sei lá, pega um estacionamento de carros e você fala, não, esse estacionamento cabe em 100 carros. Aí você coloca 160. Ou seja, é uma coisa assim, estrondosa, não tem como funcionar. Né? Então é uma coisa que complica demais, porque grande parte são jovens, né? Entre 18 a 29 anos.
E fica uma coisa. Além de tudo, eles têm quase mais de 50% não tem nem o ensino fundamental. Nossa. Então, assim, imagina, é praticamente uma bomba lá dentro, né? Porque imagina. Termina de viver lá dentro, né? Aí prende em excesso, porque muitas pessoas que são encarceradas também são por delitos de menor gravidade, né? Normalmente relacionado a drogas, uso de drogas e tudo mais. Então, são super mal locados, né? Uma prisão lotada e não tem educação, claro, lá dentro. Eles não têm como trabalhar, não tem uma ressocialização realmente. Então, a consequência é que chega a repetir, né? A reincidência é a média de 42%. Eles passam lá dentro, sofrem, vê aquela situação toda, e ainda assim, por falta da ressocialização, volta a cometer e volta a voltar E para o entra- mesmo lugar, aquele ciclo, né? E entra governo, sai governo, não se resolve, né? Não se Eu digo resolve. logo claramente, porque não resolve, porque não dá voto. Se desse voto, já teria resolvido há muito tempo. Desculpa. É pouco interesse, né? Um local político. que Não deveria dá ser voto. para ressocializar, as pessoas saem de lá, imagina, 42% são reincidentes. Agora, Quase metade Metade de do quem está quem lá tá vai de- cometer outro crime quando Exatamente. sair. Reinte- Pensar nisso. Reintegra o sistema carcerário, mesmo nessas Fica um condições. ciclo, né? Fica um ciclo, Fica um né? ciclo, porque se a pessoa sai sem ressocializar, ela sai sem perspectiva nenhuma de vida e já sai com problema, né? De ter passado pelo sistema Com prisional. antecedentes, né? Então já está com antecedente ruim. Então o que que acontece? Às vezes ela nem se interessa de buscar outra vida. Ah, já está ruim mesmo, é aquilo que eu vou. E segue no crime, muitas vezes. Claro que não, é sempre, né? Graças a Deus que não. Mas é uma situação bastante complicada, socialmente falando, para nós, para todos, para toda a sociedade, né? Quando não se cuida do cárcere, parece que é bom, mas como dizem por aí, é um tiro no pé. É porque reverte para a sociedade, Reverte. né? O cara sai de lá, vai Isso, fazer o quê? Um exatamente. novo crime. Ele não vai sair, ele não vai ficar, não há né, pena perpétua. Então você tem que saber que ele vai sair dali. E ele tem que sair um pouco apto à sociedade. E isso não acontece. E o curioso nesse contexto todo é que ainda se entende e se defende que o cárcere, né, ou a penalização, né, é a solução para a criminalidade, né? Quando na verdade, né, não é. os números mostram. Não é a solução. Ela não é a solução. É, sobretudo para pequenos crimes, né? Para a ponta da situação. Não E é a solução, mas o que fazer? Porque, assim, tinha que ter uma política pública para isso. Se os políticos não estão preocupados com isso, isso vira uma bola de neve. Então, também a gente aqui, a sociedade, né? Tô dizendo agora não como advogada, mas como sociedade. Eu quero é que o bandido que está ali embaixo, assaltando, cortando as nossas bolsas, seja preso. Não é isso que a gente quer? Uhum. É isso. Porque a sociedade também não tem culpa, né, entre aspas, Sim. dessa questão. E é quem mais sofre, né? Então, se tem que melhorar em alguma coisa, são as políticas públicas, os nossos políticos que a gente coloca lá dentro. Hoje, para o sistema prisional, realmente ele está superlotado, né? E, claro, a gente precisa saber o que impulsiona isso. E hoje a lei de drogas é o que impulsiona, porque o que acontece é considerado o principal impulsionador, né? Do crescimento da população carcerária é a lei de drogas, né? Porque embora a lei ela diferencia, né, o traficante do usuário. Uhum. O que acontece é que não tem um critério objetivo para saber, fulano esse aqui não é. Então fica uma discussão complicada, porque o que acontece, a decisão final, ela acaba sendo do juiz ou antes do policial. Da autoridade policial, né? Porque é ele que vai estar lá de frente. Então, fica complicado porque acaba gerando uma seletividade, né? E aí dá espaço para uma situação que complica, dá espaço para discriminações, né?
Porque o que acontece? O policial pega lá o Joãozinho. Igual eu tenho uma situação que o meu cliente foi parado em local indevido, um local conhecido como local de tráfico, realmente. E o policial perguntou para ele: você tem passagem? Sim. E aí ele olha lá, se já tem passagem, está no ponto de drogas, automaticamente vincula-se uma coisa ou outra a outra, então até você comprovar que aquilo não é aquilo, como ele já tem passagem, muitas vezes ele vai para o sistema prisional. E é mais um que está lá. Já fica estigmatizado. Já está né? estigmatizado. Então, o que acontece? O sistema, ele prende em massa, né? O pequeno traficante, que a gente chama de mula, né? O varejo. Varejo. Isso. E aí fica complicado, porque geralmente ele é pobre, periférico, né? E enquanto grande, quem financia realmente, né? Os financiadores acabam ficando soltos, porque é difícil, ocupado com os pequenos, acaba não sobrando muito tempo para trabalhar em cima dos grandes, porque é muito louco, é muita gente. É muita prisão, é cárcere lotado. Então, claro, a polícia e tudo que envolve, né, o sistema está muito ocupado. Só que tem que investir mais nos grandes, né, e deixar um pouco essa parte fora, porque senão fica bastante complicado, porque muitos presos eles cometeram pequenos delitos, normalmente isso, vinculado mesmo à droga. Né? Não é um criminoso perigoso, mas ele está lá preso, está enchendo a prisão, está E fazendo eu acho que volume. a droga, né, tem que ser vista, o tráfico, né, melhor, tem que ser vista com a política pública, que a doutora falou, mas é um problema de saúde pública. Com certeza. Problema de saúde pública e o tratamento, sem ser diferenciado do usuário para o traficante, Fica ou muito pequeno para o grande, É muito que é diferente. encarcerado da mesma forma, né? Ele não vai cuidar do usuário, do dependente toxicológico que não precisava estar no É cárcere. porque fica assim, aquela coisa sobrecarregada, né? A prisão, ela fica sobrecarregada. Então, com a superlotação, o sistema fica difícil para o sistema fazer a ressocialização de quem realmente precisa ser trabalhado lá dentro, porque E nem está se lotado, identifica, né, doutora? Nem se identifica, né? Lá é João, é Francisco, né? É numérico, Não né? importa se ele estava com uma droga para usar É, ou se ele não tem, estava roubando, né? eu acho que o sistema nem permite ter esse tipo né, de cuidado, de zelo, de identificação. Acho que a Defensoria Pública muito menos consegue alcançar essa Não população, dá, né? é Não dá. impossível. O problema Impossível. é que, por exemplo, esse rapaz esse meu cliente que eu citei, ele tinha um problema, né? Ele foi pego usando, ele foi pego a primeira vez em um local de tráfico de drogas. E os policiais, claro, eles andam na rua, eles também estão habituados, olhou e viu. E por alguma razão foi inquirir ele, deu uma dura, que a gente chama, e encontraram ele com drogas, portando realmente droga, tipicamente para Para consumo próprio. tráfico. Para tráfico. Só que ele era menor. E aí passou pela polícia, não observaram que ele era menor. Ele tinha 17 anos e 5 meses. Passou. Foi para o Ministério Público, o processo andou, a denúncia foi recebida, ninguém percebeu. Ele foi condenado, ninguém percebeu. Nossa. Quando chegou já no segundo processo, onde eu atuei, aí eu pude ver, passando o que eu chamo de pente fino no processo antigo dele, embora eu não estivesse nele, eu acho relevante, e descobri que ele era menor, mas suponhamos que ele não... Ou seja, aí ele foi para lá. No segundo, ele já ficou preso. Numa situação, 21 anos. Ou seja, ele ainda teria como ressocializar. Ele ainda estava cru, digamos assim. Ele é uma mula de drogas, está na pontinha. Então, o que acontece? Ele foi levado para o cárcere. Lá, o que acontece com quem está lá? Acaba conhecendo pessoas mais graduadas que ele, né, Tem no tráfico, o aliciamento com certeza. inevitável, né? Porque assim, quando você vai a um congresso, por exemplo, que é o nosso caso, você faz amizade, você conhece pessoas como você, advogado
conhece advogado e a gente vai, troca É. figurinha igualmente eles lá dentro. Congresso lá dentro. Congresso lá de dentro. É um congresso lá dentro. Então, o que acontece? Eles também se reúnem, eles também trocam figurinhas. Só que aquele que só vendia drogas e ele não era violento, ele pode sair diferente, ele pode sair por aí fazendo o que fazem aí, arrastão. Eles se reúnem e já vai para coisas mais longas. Aí já sai, já usa arma, enfim. É um escalonado, né? É um escalonado que muitas vezes sai de lá de dentro, pela falta de oportunidade de ressocialização. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual seria a medida estrutural mais urgente que o Brasil deveria adotar hoje para, de fato, começar a superar o estado de coisas inconstitucional? Então, para superar essa crise, é fundamental identificar, né, o que pode ser feito de forma rápida e urgente. Tipo, abrir mais presídios, que nem está sendo obrigatório agora. Acho que isso aí não é... Que vai abrir a mesma coisa lá, uns Vai só tijolos encher lá, um vai pouco largar os mais, né, caras lá. depósito de pessoas. Então, o que eu acho mais urgente é a redução justamente da população carcerária. Né, porque especialmente através dessas medidas alternativas, né, de prisão nesses casos, por exemplo, que são crimes que não são violentos, né, tem que fazer uma revisão de políticas criminais nesse sentido, que levam o encarceramento em massa, como é o caso da criminalização do uso de drogas. Tem que trabalhar por aí, porque hoje é o que mais você nota, claro, é visível para quem trabalha, né, com direito penal. O que mais encarcera hoje é a droga. E aí eu acho que a execução penal também, né, doutora? Porque o preso, quando entra naquele mundo, né, muitas vezes desassistido por um advogado, então não estou criticando a Defensoria Pública, mas é que não chega também para eles é também. É muita gente. Mas aquele preso ele tem tantos e tantos direitos pela lei de execuções penais que não conseguem sequer exercício, né? O direito ao trabalho, porque não consegue acolher, né? Não tem o livramento vaga condicional, suficiente. né? A regressão. Então, isso você precisa fomentar o processo. O processo Sim, não anda sozinho. É verdade, mas E antes disso é o encarceramento. Porque o que acontece? Tem muitos presos provisórios, eles nem chegaram até aí. A sentença, né? E então, fica lá ainda como provisório. Isso, ele vai e ele já entra lá. E ele já entra num esquema complicado, porque muitas vezes ele fica lá e depois de meses preso, ele é absolvido. E ainda entendeu? Fica lá. E não é uma nem duas vezes, entendeu? E lá ele sofre todo tipo de humilhação, né? Todo tipo de violência. Eu já tive cliente que falava que tomava banho vestido, com medo de ser violentado sexualmente e não ter lugar para deitar, porque com 50 na cela ele não podia deitar. E aí o que acontece? Teve um outro que eu falei, você quer que eu peça para trocar de cela? Porque ele chorou. Ele chorou, doutora, eu tô apanhando na cara toda hora. Eu falei, claro, isso E nesse caso ele também foi absolvido. Um outro cliente que foi absolvido. E nesse caso era Maria da Penha, por infelicidade. E ele... Uma frente e outra só. Isso. E de fato, ele era inocente, né? Foi uma rixa entre eles, então... ele foi inocentado, mas com isso ele ficou 3 meses preso. Quando ele veio para mim, ele já estava preso. E ele não quis trocar com medo. Falou, não, porque agora já está acalmando. Se eu for para outro lugar, isso é pior. E começa tudo de novo. Então, quer dizer, toda forma de humilhação, de degradação. Então, a medida é realmente tirar a superlotação, esse hiperencarceramento, né, que existe hoje no Brasil. Uma vez que melhora essas condições de cumprimento de pena, vai permitir implementar efetivamente os programas de ressocialização. Aí sim, a pessoa entra lá. O problema não é prender o criminoso, ele tem que ser preso, faz parte, não é? O que acontece é que ele não pode entrar no sistema e sair pior do que quando ele entrou, porque para a sociedade não é benéfico, é complicadíssimo. E ele entrar num ciclo que não tem fim. E aí ele sai estagiário no crime e sai formado no crime,
né? Sai graduado. Ele entra Ele entra, estagiário Sai graduado. e sai graduado. Então, muitas É. vezes tem que aplicar realmente as penas alternativas, né? Como serviço à comunidade, para esse tipo de situação, que não é violento, que não é um crime violento. E aí o sistema pode focar em prender quem realmente representa risco à sociedade, né? Quem realmente promove, né, o problema, e enquanto prepara a reintegração dos demais. É isso. Ok, muito obrigado. Excelente. Disponha. Excelente. Só que eu não sabia que os números também eram tão altos. Mas tudo São bem. alarmantes, e as condições são realmente miseráveis, é a palavra, né? E ainda tem a glamorização, né, do sistema carcerário. Infelizmente, acho que hoje em dia só se fala agora, né, do documentário ali que teve do Tremembé, Do né? Tremembé. Tremembé. Então Ainda ainda não consegui assistir. Eu mas acho tô que eu doida, também porque não, tá mas todo mundo falando, né? né? Então hoje aí você vai para televisão, vê uma série, não sem, né? E aí você vê uma glamorização do sistema carcerário, né? É o presídio dos artistas, dos famosos. Complicado, né? Hoje realmente o sistema tem uma frase que diz que eu não lembro como é que era, mas assim, o sistema carcerário indica como vai um país, né? Eu não lembro como é que é a frase, mas quer dizer, a situação de prender, vira um depósito de pessoas, né? E essa não é a intenção, porque como eu falei, ele não vai ficar ali perpetuamente. Então, quando as pessoas falam, tem que prender, ok, tem que prender. Mas depois ele vai sair, e ele vai sair perigoso. Então, se ele não sair ressocializado, ele vai sair perigoso. Então, a intenção é que ele saia, que ele vá, mas que ele saia melhor ou que ocupe ele com alguma coisa, com o trabalho, né? Porque sem trabalho, sem estudo, ninguém tem como se ressocializar. É isso. Doutora, obrigado, tá? Disponha. Excelente. Disponha. Agora vamos tentar falar de pensão por morte na união estável. Isso, Vamos para um o direito cara mais morreu, leve, né? mataram Mais ele, leve, não. né? Vamos para um direito mais leve, né? Mataram ele, Mas- foi mas alguma pois coisa Pois é, nesse já, sentido, já né? matou, já morreu lá na cadeia, morreu lá na cadeia mesmo. Vamos sair da prisão para morte. Vamos para o direito previdenciário, que é mais suave. Já te pergunto, quem tem união estável tem direito ao recebimento de pensão por morte do falecido companheiro? Então, Direto e tem, objetivo. pois é, tem sim, tem direito à pensão por morte. O que leva a ter o direito à pensão por morte? Independente se for companheiro, se for cônjuge, porque a nossa legislação, a jurisprudência hoje, ela já equipara, né? Isso já tem muito tempo, ela já equipara o companheiro ao cônjuge. Então, vai ter sim, desde que complemente, né, os requisitos lá da lei. E aí, é importante a gente falar que precisam ter 2 acontecimentos aí. E o primeiro é o óbito. Pensão por morte, porque parece que isso não que isso é uma balela, se é pensão por morte, mas já teve gente no escritório e falou, doutora, vim aqui porque eu quero a pensão do meu marido, ele recebe pelo INSS, ela sabia, e eu me separei porque deu lá as razões dela e eu quero a pensão dele. Mas no meu escritório previdenciário, que é a pensão do INSS, então o cara tem que ter falecido. Vamos matar esse sujeito aí para ter o direito ao falecimento, a pensão por morte. E o segundo requisito, e tão importante quanto o óbito, é a qualidade de segurado. Se no momento do óbito, a pessoa que faleceu, ela tinha qualidade de segurada. Se ela era aposentada, se ela estava trabalhando de carteira assinada, ou se ela estava pagando o INSS de alguma forma, se estava de auxílio-doença. Não estava pagando o INSS há quanto tempo? Aí a gente tem lá o período de graça que o INSS dá. E aí, nesse período, a gente também consegue colocar essa viúva ou esse viúvo para receber essa pensão por morte. O assunto é leve, mas não é tão, né? Deixa meio tenso. Essa união estável, ela precisa estar registrada em cartório, né? Nem sempre.
Ela pode estar registrada em cartório, mas ela também pode não estar registrada. Mas como é que é essa união estável sem estar registrada? Duas pessoas que conviveram, tem uma união estável. A união estável, quando a gente vai para uma sentença civil, na esfera civil, ela é meramente declaratória. O juiz vai olhar lá, tem o requisito da união estável, né? Então ele declara, teve a união estável. Tem essa união estável, não precisa estar registrada em cartório. Se tiver, é bom, mas essa nem é a prova principal para ter direito à pensão por morte. Ela precisa ter outros tipos de prova para ter direito a essa pensão por morte. Entendeu? Bom saber disso. Porque as pessoas, elas confundem muito o direito previdenciário, a união estável no direito previdenciário, com a união estável da esfera civil. A união estável da esfera civil, ela tem alguns requisitos que diferenciam da pensão por morte. A pensão por morte, os requisitos dela estão especificados na lei. Para ter direito à pensão por morte, o que você precisa? Precisa disso, disso. Depois até vou colar aqui um pouquinho o que a lei diz, porque isso é importante, mas você precisa ter aquela documentação. Ainda que você tenha uma sentença que declare a união estável na esfera civil, pode ser que essa sentença não sirva para você receber a pensão por morte. Olha que coisa engraçada, né? Curioso. E as pessoas não têm esse conhecimento. Muitas vezes o marido morre, o companheiro morre, ou a companheira, aí vai para a justiça. A justiça estadual e pede lá o reconhecimento da união estável. Beleza, é legal isso. Mas não é por conta disso que você vai receber a pensão. Receber automaticamente, não. né? E quais tipos de provas, assim, que a pessoa tem que apresentar de Então, documento? O cônjuge... Quais documentos? O cônjuge... o companheiro, ele... já falei, ele se equipara ao cônjuge. Então, seria mais ou menos os mesmos documentos. No entanto, o cônjuge, por lei, ele tem presunção de que precisava do dinheiro daquele companheiro para sobreviver. Que a gente chama isso no direito previdenciário de presunção da dependência econômica. Isso, se tem certidão de casamento, já tem essa presunção. Na união estável, não. Essa presunção não existe. Você vai ter que provar. É um pouquinho mais complicado porque você vai ter que provar. Então, se você não tem a certidão de casamento, você vai ter que fazer prova por outros documentos. Se você tem a certidão de casamento, você leva a certidão de casamento, é mais simples. Então, a lei, ela especifica lá os tipos de prova. Então, por exemplo, tem que ter certidão de nascimento dos filhos em comum. Tem filhos em comum? Guarda a certidão de nascimento. Certidão de casamento, mesmo que seja só no religioso. Eu mesmo já consegui uma pensão por morte porque fui atrás de uma certidão no religioso, demorou anos o processo, mas eu consegui. Por conta disso. Certidão, declaração de imposto de renda na qual uma pessoa conste como dependente da outra. Escritura pública declaratória da união estável, aí seria aquela declaração, né? Conta bancária conjunta, apólice de seguro em que um seja instituidor e o outro beneficiário, provas de mesmo domicílio, como contas de água, luz ou telefone, tudo no mesmo endereço, procuração ou fiança recíproca outorgada, registro em associação ou fecha de empregados e até as provas testemunhais, né? Os testemunhos, fotos, mensagens, e-mails que confirmem essa relação. O que acontece aqui, nesse rol, ele é exemplificativo, né? A gente consegue provar, eu mesmo já provei várias uniões estáveis com outros documentos que não sejam esses aqui, mas esses aqui é a certeza de que você vai conseguir
o direito à união sem fazer prova testemunhal. Então, se você tem um documento, você não precisa ir para a justiça fazer prova testemunhal. Você pode conseguir isso aqui direto no INSS ou no ente público, porque essas regras também servem para as pensões por morte dos entes públicos, federal, estadual, municipal. Isso aqui também serve. Então, se você tem essa documentação, já facilita muito. Então, o que eu costumo falar? Se você é companheiro, não está casado, se é companheiro, coloca a conta de luz no seu nome, a conta de água no nome do seu companheiro. Faz uma conta conjunta. Eu pensei que ela fosse dizer casa. Casar também é bom, mas tem gente que não quer de jeito nenhum, né? Equipara Tem cônjuge gente que não a aceita companheiro, isso. mas acabamos de ver aqui na que prática. não é tão equiparado tão assim. equiparado assim, Você né? precisa provar essa Facilita dependência. muito, né? o Mas eu casamento. costumo dar dicas, assim, mesmo que chegue lá no escritório, que não seja, né, para pedir a pensão, eu falo, já tem uma continha de luz no seu nome na casa dele? Então bota uma conta de luz no seu nome, coloca uma conta da internet, porque isso é uma coisa simples, fácil de fazer, que depois, se você não faz, isso dá uma dor de cabeça. Você não tem ideia, a gente fica aí num processo tentando provar uma união estável, previdenciário, 2, 3 anos, porque a pessoa não tinha prova lá, né? Então, a gente precisa aí, se não tiverem essas provas aqui, a gente precisa pelo menos de um início de prova material. Qualquer coisa, e aí o advogado, né, previdenciarista, ele vai saber procurar os documentos. Eu peço assim, ó, traz tudo que é documento que você tem na sua casa. Vamos botar tudo aqui. Bota aqui que eu vou descobrir coisa pra gente entrar com esse processo aí. Se de tudo não encontrar nada, vamos pra prova testemunhal, né? E até aquela sentença judicial que a pessoa fez lá na esfera civil pode servir como início de prova material. Vou fazer uma pergunta aqui que achei curiosa até. Pode ter recebimento de pensão por morte e ainda se aposentar? Isso é uma dúvida. É uma dúvida de todos, né? E pode sim. A pensão por morte é uma coisa e a aposentadoria é outra. A aposentadoria você trabalhou, você contribuiu, e aí quando você já preenche os requisitos para aposentadoria, você vai lá e pede a sua aposentadoria. A pensão por morte, não. Ela é daquele seu companheiro, ou até dos pais, né? Porque pode pensão por morte também para os filhos menores ou incapazes. A pensão por morte é daquela outra pessoa. O instituidor era outra pessoa que já tinha trabalhado, já tinha contribuído para a Previdência, e aí ele conseguiu ou se aposentar ou ele tinha o direito de se aposentar. Porque não necessariamente o falecido tem que estar aposentado para dar direito à pensão por morte. Ele podia ter ali os requisitos. Então, por exemplo, assim, ele pode não ter... tô trabalhando, tenho 30 anos, um homem trabalhando... A gente sempre mata homem, né? Vamos matar os homens. Vamos matar os homens, que é melhor, né? Não sei por que isso. Mas as mulheres estão vivendo mais. Pois é. Então, o homem trabalhou, já tem 27 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade. Ainda não consegue se aposentar, né? Mas se ele falece, a mulher vai ter direito à pensão por morte, se ele ainda estiver trabalhando, se ele ainda tiver a qualidade de segurado. Se ele já for aposentado, Se ele já for aposentado, não tem discussão. Não tem nem discussão. Isso, do direito do instituidor. Se ele já for aposentado. Aí se ela provar essas coisas. A união estável e tal. Agora, se ele não era aposentado, a gente precisa aí ver como é que é a situação desse camarada. Ele tá trabalhando? Tá de carteira assinada? Vai ter direito. Ele não tá trabalhando, mas está recolhendo, sei lá, tá MEI e tal, recolhendo de alguma forma, vai ter direito também. Ou não tá, doutor, olha, dá uma dó, porque chega lá no escritório, as mães, assim, tem 3 filhos, não é brincadeira isso. Eu fico com o coração partido, porque chega lá uma pessoa com 3 filhos. Vocês são um pouco psicólogos, né? Sim, já falou isso aqui várias vezes na mesa. Muito, somente né? Muito. E elas também, né? Eu acho que acaba que no direito quase tudo, né? Talvez não tributário, mas quase tudo. Mas chega lá uma senhorinha com 3 filhos, meu marido faleceu, eu já dei entrada no INSS, não consegui a pensão. O que eu vou fazer com essas 3 crianças?
É duro, né? Aí a gente vai Muito, estudar o caso. muito. Muitas vezes a gente não Não consegue consegue. provar. Uhum. Mas há casos em que a gente consegue recuperar. E eu que eu digo né, que o meu trabalho é quase de detetive. É Então eu verdade. vou lá procurar e aí a gente vai ver se ele há quanto tempo ele estava sem pagar o INSS, tinha mais de 12 meses, tinha mais de 24, tinha mais de 36. Cada período desse a gente consegue provar com determinados tipos de prova lá, do que ele fazia, do que ele não estava fazendo, para ver se a gente consegue essa pensão. E é muito comum a gente conseguir, ainda que o INSS negue, é muito comum a gente conseguir, ainda que a primeira instância do judiciário negue. Eu só me convenço na segunda instância. Agora, essas mesmas regras valem para os funcionários públicos? Vale. Vale as mesmas regras para os funcionários públicos, uma vez que a gente está falando de união estável, né? De prova da união estável, e essa união estável ela já é equiparada tanto pela legislação quanto pela jurisprudência, já é equiparada ao casamento, ao cônjuge. Então, vale para os entes públicos também. É claro que vai ter que ver qual é esse ente público, cada um legisla de uma forma, então tem ente público que exige um pouco mais de documentação, outros exigem, mesmo que seja menos, mas uma documentação mais específica, a gente vai ter que ver qual é esse ente público. Mas de uma forma geral, pela legislação, o companheiro ele vai ter o mesmo tratamento que tem o cônjuge. Então, a gente consegue, mesmo que seja em outro regime. Legal, legal. É bom saber que essa coisa da união estável também pode ser... Não há necessidade de você ir no cartório registrar essa união estável, né? Você pode, por documentação, né? Eu digo... Veja bem, doutor, é melhor que vá. Porque isso já te garante um direito lá na frente. E a gente não sabe do que vai acontecer, né? A gente não sabe se vai sair daqui Então, e é vai estar melhor bem, né? ter essa É melhor união, ter, esse mas papel. se não tiver, Tem solução. tem solução. solução. Aliás, procura um advogado que tem sempre Sempre solução. solução. pra tudo, né? Para Mas quase tudo. procure o da área. Isso. Isso é isso muito é importante. Isso é muito importante. Fundamental. Toda vez a gente Fundamental. fala isso aqui nessa mesa. Procure um advogado da área. Tá? Que ele já sabe os caminhos das pedras, já conhece. Então, você vai ganhar tempo com isso. Entendeu? Não só Exatamente. você, como advogado também, que o advogado não faz milagre. Entendeu? Às vezes tem uns aí que fazem, mas... Desconfie. É, É melhor desconfiar. Com Entendeu? certeza. Muito obrigado, valeu. Nada. Aliás, obrigado às três, porque infelizmente a gente está chegando no final. Passa rápido, Vai né? muito É rápido, né? é Mas rápido, foi é rápido. Mas foi um bate-papo bom. Muito. Foi, Informativo, bem, aprendi um nossa. monte de coisa aqui com as meninas, Nossa. ó, que eu não É. Também sabia. aprendi. Não, e a gente aprendeu com a senhora também, porque eu pelo menos aprendi que essa da união estável eu não sabia. Uhum. Mas se puder fazer o papel, vai lá no cartório, registra, Garanta, melhor. garanta seu direito. Garanta, pode Então- fazer até gratuitamente, né? Pode. Pode, Se for na Defensoria Pública, pode. Agora, se não puder fazer o papel, garanta. Se garanta Conta de lá. luz no Coloca nome, isso outra aí. conta no nome do outro. Isso, com o mesmo endereço. Isso aí já é prova suficiente. Uma continha só, Uma né? continha Uma só, continha. Já vai Se mudar a puder sua botar vida. o nome na conta conjunta, é melhor, que aí você já tem acesso à conta do marido. Gente, eu vou pedir cada uma para fazer sua parte final, falando das mídias, se quiser, né? Começar com a senhora, que já está no embalo aí, né? Então tá, não sei o que é para falar nessa parte final, mas... Não, falar das suas mídias, se você quiser. Aí... O meu escritório é especializado em direito previdenciário, então fica aqui aberto para quem precisar. Nosso Instagram é doutora Tânia Gomide. E a gente tem lá uns vídeos explicativos e lá no Instagram mesmo você consegue nosso WhatsApp, é só entrar em contato, a gente está aí para ajudar. Foi um prazer, um prazer dividir a mesa com as colegas aqui. O prazer ter a senhora aqui. Então, Por favor, doutora minha Rosana. rede social no Instagram é rosanaadvogada.ofc. E atendo na área criminal, em execução penal, como já foi dito aqui, no Tribunal do Vai Júri. aparecer ali agora, gente.
E também conhecimento, né? Aquele processo de conhecimento normal da vida toda, né? E atendo no Brasil todo, porque hoje a gente tem muita facilidade, né? Com isso, Isso. está bastante tranquilo o processo eletrônico, então a gente tem condições de atender no país todo. Se precisar, a gente vai até a pessoa alguma vez para alguma coisa específica, mas no geral dá para atender. E é isso, estamos aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bom. Das O mulheres prazer foi nosso. maravilhosas, doutoras. Prazer foi Ótimo nosso, ouvir doutora. vocês. Realmente a gente aprende, né? E como eu digo, no criminal nem todo mundo vai precisar, mas previdenciário, É. se não você, sua tia, sua mãe, sua avó, alguém vai precisar, né? Exatamente. E é bom ter um bom previdenciarista, né? Para você contar Já sabemos nesses quem é. momentos. Exato. Já sabemos quem é. Então, Já sabemos a quem procurar. Já sabemos quem é. Doutora Caritas, por favor, suas mídias, Ó, o que a primeiro senhora quiser falar. agradecer o convite. É muito rápido, né? E direito não dá para ser rápido, né? A gente Muita passa coisa horas pra e horas e falar, horas, né? muita coisa para falar. Muito obrigada, adorei esse bate-papo da gente, foi leve, foi divertido, o aprendizado, assim, né, ímpar. Eu, como falei no início, né, sou especializada e atuo no direito penal, mais fácil essa interdisciplina no direito das famílias, né? Então, meu Instagram é @caritas_costa, né? Pode me procurar por lá, ali tem alguns, não tem muitos vídeos, não, porque eu acho que eu não sou muito fotogênica no vídeo, mas tem alguns breves ensinamentos, dá para fazer a comunicação, o contato com a gente pelo WhatsApp. Também em todo o Brasil, a gente atende, a gente ouve e acolhe principalmente aquela mulher que precisa, né, dessa escuta qualificada e cuidadosa e atenciosa e a mão estendida para ela. É isso. Muito Ótimo. importante. Muito obrigado pela sua participação e obrigado às três, que foi um trio ótimo para variar, né, gente? Só gente boa que aparece aqui, graças a Deus, por isso que eu estou chegando nos 50, não é por minha causa não, é porque, graças a Deus, até hoje, todas e todos que vieram aqui foram muito, muito bons, tanto na área médica como na área jurídica, né? Que são as duas que realmente dominam mais esse programa, né? E é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouco, como nós aqui aprendemos. A gente vive aprendendo na vida, né? A gente vai morrer aprendendo. Com certeza. Né? Isso aí faz parte do nosso show. Tá bom? Valeu, obrigado. Até o próximo.